Com quase 18 milhões de sprawling quilômetros across quadrados, nearly a América do 7 Sul é um million continente onde a square natureza ainda reina miles. suprema. Da maior South floresta America tropical do stands mundo, as a às imponentes continent cadeias de where montanhas que cortam o wilderness céu, still dos reigns desertos áridos supreme. aos vastos pântanos repletos de vida. Esta é uma From terra de the extremos world's espetaculares. largest rainforest Aqui, a evolução criou criaturas únicas na Terra. Espécies que desafiam a imaginação. Estratégias de sobrevivência que surgiram após milhões de to anos de towering adaptação. mountain ranges Agora, that viajaremos scrape por the este continente sky. vibrante para conhecer alguns de seus lugares selvagens mais extraordinários. Cada um deles abriga animais extraordinários que dominaram From suas terras, bone-dry às vezes, deserts contra todas as probabilidades. Esta é a América do to Sul, vast selvagem, wetlands teeming implacável with e life. absolutamente magnífica. Erguendo-se abruptamente do solo da floresta tropical, penhascos escarpados de arenito This is a elevam-se land a of milhares de metros de spectacular altura. Seus extremes. topos planos, frequentemente envoltos em nuvens, formam ilhas isoladas no ar, separadas da paisagem circundante por milhões Here, de anos. evolution has crafted Estes creatures são os found tepuis, nowhere else on antigos planaltos Earth. do escudo das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas Species da Terra. that defy Com quase 2 imagination. bilhões de anos, esses remanescentes de arenito se ergueram imponentes na era pré-cambriana, Survival quando continentes strategies colidiram born e from se separaram, millions of e years inúmeras of espécies evoluíram e adaptation. desapareceram. O isolamento de seus We picos journey criou now laboratórios across evolutivos this sem vibrant paralelo na Terra. continent to witness Muitas some of plantas its e animais most encontrados nessas ilhas extraordinary celestes wild não existem em places. nenhum outro lugar, tendo evoluído completamente separados de seus parentes mais próximos por dezenas Each de milhões de harbors anos. remarkable animals Aqui, that o have próprio tempo parece mastered passar their de forma domains. Espécies consideradas extintas, há eras, ainda podem prosperar nesses mundos esquecidos. Sometimes Condições against que desapareceram do impossible resto do planeta há odds. muito tempo persistem nesses reinos rarefeitos. Bem-vindos aos tepuis da Venezuela, Guiana This e is Brasil. South America. Essas paisagens são tão extraordinárias que inspiraram O Mundo Perdido, Untamed, de Arthur Conan Doyle, e as montanhas unforgiving, flutuantes do filme Avatar. Não and são apenas utterly montanhas, mas magnificent. janelas para o passado distante da Terra. rising As abruptly from origens the dessas formações rainforest notáveis floor. remontam a sedimentos depositados em um antigo mar há quase 2 bilhões de anos. Sheer Comprimidas em arenito sandstone e quartzito, cliffs soar essas rochas thousands foram of feet posteriormente into the soerguidas para sky. formar parte do escudo das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas da Terra. Their flat tops, often shrouded in clouds, Ao longo de form incontáveis isolated milênios, a islands erosão in erodiu the as air, rochas mais macias ao redor, deixando essas formações mais resistentes em um separated from isolamento the magnífico. surrounding Hoje, landscape for existem millions aproximadamente of 115 years. tepuis principais, variando de alguns quilômetros quadrados ao These are the gigantesco Auyan tepuis, Tepui, que cobre mais de 270 quilômetros quadrados. ancient O que table torna essas mountains of the formações Guiana verdadeiramente Shield. extraordinárias é seu isolamento ecológico. Seus penhascos Among escarpados, Earth's alguns dos quais oldest se estendem por mais de geological 914 formations, metros de altura, criam barreiras eficazes à migração da maioria dating das plantas back e nearly animais. 2 billion Espécies years presas to the nesses picos, por Precambrian estarem era. isoladas das terras circundantes, evoluíram isoladas, desenvolvendo adaptações únicas. These que não sandstone são remnants encontradas em have nenhum outro stood lugar. while Vamos continents explorar alguns collided and habitantes separated. extraordinários dessas antigas ilhas celestes, testemunhos vivos do poder da evolução no While isolamento. countless species evolved and disappeared. Na atmosfera fria e enevoada de um pico tepui, um pequeno, mas distinto mamífero move-se com determinação The ao longo da margem de isolation um of riacho their escuro, summits
de tamanho has semelhante ao de um created pequeno coelho. evolutionary Ele combina características laboratories que parecem emprestadas de diversos unlike grupos animais. anywhere else on Focinho Earth. sensível de um musaranho. As adaptações aquáticas de uma Many lontra plants e a and aparência de um animals grande found roedor. atop these sky islands lontra, exist tepui gigante. nowhere Um else. enigma evolucionário que não é encontrado em nenhum outro lugar na Terra. Essa criatura Having notável, evolved in que não é um complete musaranho separation verdadeiro, nem from their parentesco com nearest humanos, relatives pertence a for uma linhagem tens of ancestral de millions mamíferos of que years. evoluiu isoladamente no topo destas montanhas. Seus parentes Here, mais próximos podem ser time pequenos itself insetívoros seems que to habitam as move florestas differently. tropicais africanas. Um mistério biogeográfico que sugere conexões Species desde a época que a presumed América do Sul extinct e a for África se uniram eons para may formar um still supercontinente. thrive in these forgotten worlds. Perfeitamente adaptado Conditions ao seu that habitat vanished from the especializado, rest o of the musaranho planet lontra long divide seu ago tempo entre a busca por alimento em terra persist e a caça na in água. these Sua pelagem rarefied impermeável realms. e seus pés parcialmente palmados o tornam um nadador eficiente. Enquanto seus Welcome to the bigodes sensíveis Tepuis of detectam os movimentos Venezuela, de suas presas nas águas escuras dos riachos Guyana, Tepui. Agora, o and animal Brazil. desliza pela água quase silenciosamente. Nada com movimentos ondulantes que lembram os de uma lontra. These are Usa seu landscapes olfato so apurado para detectar presas extraordinary escondidas em fendas subaquáticas. Peixes that pequenos, they insetos inspired aquáticos Arthur e caranguejos de Conan água Doyle's doce The constituem a Lost maior parte de sua World dieta. and the O que floating torna esta espécie mountains of the notável film não é apenas sua aparência única, Avatar. mas também sua extrema especialização. Encontrados apenas nos cursos d'água These are not cristalinos de merely certos mountains, tepuis, esses animais but requerem condições windows muito into específicas, Earth's distant como água limpa e past. fresca, com presas abundantes e margens calmas para The suas tocas. origins of these Ao contrário de remarkable muitos pequenos formations mamíferos com ciclos begin with reprodutivos sediments rápidos, deposited os in musarães an lontra têm ancient apenas sea ou dois nearly filhotes 2 por ano. billion years Os ago. filhotes permanecem com a mãe por vários meses, aprendendo as complexas técnicas de caça Compressed into necessárias para sobreviver sandstone neste and nicho especializado. quartzite, these rocks were later uplifted as part of the Guyana devido ao seu Shield, habitat remoto e comportamento enigmático. Descritos one of Earth's cientificamente most pela ancient primeira vez em geological features. 1962, acreditava-se inicialmente que fossem recém-chegados Over aos countless picos millennia, Estudos genéticos erosion sugerem agora carved que eles away podem softer representar uma linhagem surrounding muito mais rock, antiga. Um fóssil vivo preservado neste leaving ambiente these imutável, more enquanto resistant seus parentes, em formations outros standing lugares, in foram magnificent extintos. isolation. O musaranho lontra gigante Today, enfrenta poucas ameaças naturais dentro de approximately sua área de distribuição isolada, 115 major onde não há grandes tepuis predadores nos exist, cumes dos tepuis. No entanto, ranging sua from a extrema few especialização square o torna miles to the vulnerável até massive mesmo a pequenas mudanças Ollantaytambo, ambientais. Mudanças climáticas que afetam which a temperatura covers da água over ou a disponibilidade de 270 presas square podem ter miles. consequências catastróficas para uma espécie sem ter What para onde makes ir. these formations truly Atualmente classificada como extraordinary quase ameaçada, sua maior is their proteção reside na ecological inacessibilidade ao seu isolation. habitat. A maioria dos picos de Tepui está Their localizada sheer em parques cliffs, nacionais ou outras áreas some protegidas. extending Embora more than a fiscalização dessas 3,000 regiões feet, remotas vertically continue sendo um create desafio. effective barriers to migration for most plants O and musaranho animals. lontra representa apenas um exemplo da fauna única dos Tepuis. Species trapped atop these summits when they separated from surrounding lands evolved in que isolation, transformaram a vida em outras partes do nosso planeta. developing unique adaptations found Em uma nowhere paisagem onde os else. nutrientes são escassos e a competição é acirrada, as plantas desenvolveram Let's estratégias de explore some sobrevivência remarkable extraordinárias. inhabitants of these Nenhuma mais drástica ancient do que sky aquelas que reverteram islands. a ordem natural da natureza.
tornando-se living predadores em vez de testimonies presas. to the power Contra of a rocha escura de evolution pico in de tepui, isolation. aglomerado de bromélias forma um impressionante padrão geométrico. Suas folhas In the sobrepostas cool, criam misty cálices que environment coletam of a água e Tepui brilham summit, sedutoramente sob a luz intermitente do sol. Mas a essas small não but são plantas distinctive comuns, mammal e sim moves armadilhas with purpose sofisticadas para along insetos the banks of a desavisados e dark até mesmo stream. pequenos vertebrados. About the Esta é a size of a Brooklynnia small reducta, uma rabbit, das maiores bromélias carnívoras do mundo. it e uma combines maravilha da adaptação features that evolutiva. seem Ao borrowed contrário from da maioria das diverse plantas, animal que obtém groups. nutrientes do solo por meio de suas raízes, The essas sensitive caçadoras snout of a especializadas obtêm shrew, nitrogênio e fósforo vitais dos corpos the dos animais aquatic que capturam e adaptations digerem. of an otter, and the O design da appearance of a armadilha large demonstra uma notável rodent. convergência evolutiva com plantas carnívoras encontradas This em is outras the partes do mundo. giant otter Pelos shrew of voltados the para baixo, Tepuis, cobrem a borda escorregadia, permitindo que an insetos em busca de evolutionary água ou abrigo enigma entrem found facilmente, nowhere mas else não on consigam Earth. escapar. A planta produz padrões ultravioleta invisíveis Not a ao olho true humano, shrew nor mas altamente related to atraentes para otters. insetos voadores. O que parece ser simplesmente This água da remarkable chuva creature coletada belongs é, to na an verdade, uma ancient chuva digestiva mammalian sofisticada. lineage A planta secreta enzimas que that decompõem as evolved presas in capturadas, isolation enquanto atop células these especializadas na mountains. superfície das folhas absorvem os nutrientes resultantes. Its closest relatives may be small insectivores found in African rainforests. Dentro de cada planta. A Milhares de estruturas biogeographical especializadas, mystery that semelhantes hints a at pelos connections dentro do from cálice, when South desempenham múltiplas America and funções, como Africa impedir a fuga de presas, were aumentar a joined área in de the superfície para a absorção supercontinent de Gondwana, nutrientes e criar hábitat para bactérias que auxiliam na digestão. Essa perfectly complexidade adapted representa to its milhões de anos de specialized refinamento habitat. evolutivo. Ao contrário da maioria The das otter bromélias, shrew que crescem como divides its epífitas em outras time plantas, between essas terrestrial carnívoras se estabelecem foraging diretamente no arenito pobre and em aquatic nutrientes hunting. dos cumes dos tepuis. Sua capacidade de se alimentar de Waterproof presas fur capturadas and permite partially que webbed prosperem feet onde outras make plantas it an lutam para efficient obter swimmer, nutrientes suficientes. while sensitive whiskers Até detect mesmo sua prey reprodução movements demonstra in uma the adaptação dark waters of especializada ao ambiente Tepui hostil. streams. Sementes dispersas pelo vento podem se depositar nas Now menores the rachaduras animal da slips superfície into das the rochas. water with Uma vez barely a estabelecidas, ripple, muitas espécies podem se reproduzir swimming with vegetativamente, undulating produzindo movements estolões que se tornam reminiscent clones da of an otter. uma estratégia que garante a It continuidade uses mesmo quando its a polinização sensitive pode ser nose to evitada. detect prey hidden in underwater crevices. Cientistas identificaram diversas espécies de bromélias carnívoras Small exclusivas de diferentes fish, tepuis, demonstrando que essas plantas aquatic desenvolveram insects, sua estratégia predatória de forma independente and em freshwater múltiplos cumes crabs isolados. make up Esse the padrão de bulk of evolução its paralelo diet. destaca a poderosa pressão seletiva exercida pela What escassez makes de this nutrientes. species As remarkable notáveis adaptações isn't dessas just plantas its unique atraem botânicos appearance, e entusiastas de plantas but para its os tepuis, extreme desde sua descoberta specialization, científica. Embora alcançar seus habitats found remotos only in continue the sendo pristine waterways sua atop biologia certain continua a fornecer tepuis. insights sobre a evolução das plantas. These Sua adaptação animals a ambientes require extremos, very specific conditions, protegidas principalmente such pelo as isolamento de seu clean, habitat. cool Essas water with plantas enfrentam abundant poucas prey, ameaças imediatas. No entanto, and as mudanças undisturbed climáticas podem banks for alterar their o delicado burrow equilíbrio de umidade de systems. que necessitam, enquanto o crescente Unlike interesse na many exploração small de tepu mammals with levanta rapid preocupações sobre seu reproductive potencial de coleta cycles, para o comércio hortícola.
otter shrews produce As just bromélias 1 or carnívoras 2 representam young per exemplo year. perfeito de como o isolamento impulsiona a inovação Pups evolutiva. remain with their mother Plantas que for mudaram o several jogo contra os months, animais em ambiente competitivo, learning onde the as estratégias complex convencionais hunting se mostraram techniques needed to insuficientes. survive in this specialized niche. No chão escuro da floresta de certos tepus, Scientific knowledge about these animals remains limited due to their remote sua habitat pele and amarelo-dourada cryptic brilhante behavior. contrasta fortemente com os tons de marrom e verde do ambiente. First described scientifically in 1962, Avisando que esconde segredo mortal. Este they were é o sapo initially venenoso believed to dourado, be que possui recent toxina evolutionary vertebrada mais arrivals potente to the conhecida pela ciência. Tepui summits. Único indivíduo carrega batracotoxina suficiente para matar até Genetic 20 anos. studies now suggest they may represent a much older lineage, Utilizam há séculos para mirar os dardos de suas zarabatanas de caça. a living fossil preserved in this unchanging Fornece toxina environment, suficiente para criar armas while letais. relatives elsewhere went extinct. Ao contrário de muitos animais tóxicos, The que se escondem giant para otter evitar shrew confrontos, faces esses few sapos se natural movem com notável threats confiança within em its plena luz do dia. isolated domain Sua coloração aposemática, com suas cores that brilhantes no de alerta, large serve predators como inhabit poderoso the alerta para Tepui potenciais summits. predadores. Yet its Assim como os extreme sapos d'água venenosos specialization encontrados na Amazônia, esses especialistas makes it em Tepui vulnerable não to produzem suas even toxinas minor internamente. environmental Em vez disso, changes. sequestram compostos de sua dieta, particularmente certas Climate formigas e alteration pequenos that besouros, affects water encontrados apenas em temperatures seu habitat especializado. or Sapos prey criados em availability cativeiro could nunca have desenvolvem catastrophic consequences for a species with nowhere O else que to torna a arma go. venenosa dourada particularmente fascinante é seu complexo Currently comportamento listed social. as near Ao contrário da threatened, maioria dos anfíbios, que their abandonam seus greatest ovos após a protection postura, comes essas rãs from the demonstram um cuidado inaccessibility parental of their extraordinário. O habitat. macho protege as ninhadas terrestres, mantendo-as úmidas. esvaziando Most sua Tepui bexiga summits lie diariamente, within serviço national crucial em parks ambiente onde or os other ovos poderiam protected desenvolver. areas, Quando os ovos eclodem e se transformam em though gemelos, enforcement o in macho such os remote carrega nas regions costas, remains às vezes mais de uma challenging. dúzia de cada vez, até corpos d'água adequados, onde The completariam otter a shrew metamorfose. represents just one example of the Tepui's unique fauna. Risco de predação durante seu estágio mais vulnerável. Specialized creatures that have evolved in splendid A isolation, comunicação entre esses sapos ocorre por meio de exibições undisturbed visuais by e the great vocalizações. evolutionary Os machos shifts that estabelecem e transformed defendem território, life elsewhere anunciando on sua our presença planet. com chamados característicos e exibições de flexão que destacam sua coloração vibrante. As fêmeas selecionam parceiros com base In a na qualidade e landscape no where vigor do nutrients are território, e não no scarce tamanho and do corpo. competition As is rãs venenosas fierce, douradas são endêmicas de plants tepuis have específicos, evolved com diferentes extraordinary populações strategies exibindo for pequenas variações na survival. coloração e toxicidade. Suas populações isoladas None parecem are estar more evoluindo dramatic para than trajetórias those that have reversed demonstração the viva da usual espécie. order of nature, becoming predators rather than Considerados vulneráveis à prey. extinção, esses sapos enfrentam múltiplas ameaças, apesar de seu Against habitat the dark rock of a suas Tepui necessidades summit, alimentares a especializadas cluster os of tornam particularmente bromeliads sensíveis forms a a mudanças striking ambientais que geometric podem afetar a pattern. disponibilidade de presas. As mudanças Their climáticas que overlapping alteram os leaves padrões de create precipitação water podem collecting interromper seu cups ciclo that reprodutivo, gleam que depende de invitingly in condições the específicas de intermittent umidade. sunlight. A maior preocupação é a potencial introdução do fungo quitrídeo, But these are patógeno not que devastou ordinary populações de plants. sapos em todo o mundo. They are sophisticated traps for unwary insects and even small vertebrates. Aumenta o risco de introdução acidental de patógenos. This is Brochinia reducta,
Os esforços de one of the conservação world's concentram-se em largest protocolos carnivorous rigorosos de biossegurança para bromeliads, pesquisadores and e a os poucos marvel turistas of que visitam evolutionary essas regiões adaptation. o estabelecimento de colônias de segurança em ambientes Unlike cativos, most plants cuidadosamente that derive controlados, nutrients oferece from proteção soil contra through their potencial roots, colapso da população selvagem. these O sapo venenoso specialized dourado hunters exemplifica a obtain capacidade vital dos tepus nitrogen de and produzir phosphorus organismos from the extraordinários. bodies of Eles são animals criaturas they especializadas, capture and cujas adaptações digest. únicas refletem milhões de anos de The evolução trap's sem design isolamento. demonstrates remarkable convergent evolution with pitcher plants found elsewhere in the world. Considerando-os moradas de deuses e Downward espíritos. pointing Essas hairs crenças, line the combinadas slippery com a rim, inacessibilidade física das montanhas, deixaram ensuring os that ecossistemas insects seeking praticamente water intocados, or enquanto as shelter florestas de can terras enter baixas enfrentavam easily crescente pressão humana. but As cannot mudanças escape. climáticas representam talvez a maior ameaça a longo prazo. Os organismos especializados The dos plant tribos dos produces tepus ultraviolet evoluíram dentro de patterns parâmetros invisible to human À medida que eyes, as temperaturas aumentam e os padrões but de highly precipitação attractive to essas flying espécies não têm para insects. onde migrar. Elas já ocupam o What habitat appears mais to alto be disponível. simply collected rainwater Nossa jornada pela América is do Sul actually está a apenas sophisticated Agora digestive viajamos soup. para o oeste, para onde a espinha dorsal do The continente plant asiático secretes maravilha enzymes que that moldou break tudo, down desde captured os padrões prey, climáticos até a própria while evolução. specialized cells in the leaf surface absorb the resulting Erguendo-se como uma grande nutrients. coluna de pedra ao longo da borda ocidental da América do Sul, Beneficial a maior cadeia bacteria de montanhas living continentais within da this Terra liquid se estende aid por the 7.000 digestive quilômetros, da process, Venezuela até a creating a Em complex alguns lugares, essas montanhas microecosystem ultrapassam within each 6.700 plant. metros acima do nível do mar. Thousands of specialized hair-like structures inside the cup serve multiple functions, such as preventing prey escape, Das noites frias, increasing surface area for nutrient absorption, and creating habitat for the bacteria that assist in digestion. This complexity represents millions of years of evolutionary refinement. Unlike most bromeliads that grow as epiphytes on other plants, these carnivores establish themselves directly on the nutrient-poor sandstone of the Tepui summits. Their ability to derive nutrition from captured prey allows them to thrive where other plants struggle to obtain sufficient nutrients. Even their reproduction shows specialized adaptation to their harsh environment. Wind-dispersed seeds can establish in the tiniest cracks in the rock surface. Once established, many species can reproduce vegetatively, sending out runners that develop into clones of the parent plant. A strategy that ensures continuation even when pollination might be unreliable. Scientists have identified several carnivorous bromeliad species unique to different tepuis, and evidence that these plants evolved their predatory strategy independently on multiple isolated summits.
serviço hidrológico de valor incalculável. This pattern of parallel evolution highlights the powerful selective pressure exerted by the nutrient-poor conditions. The remarkable adaptations of these plants have drawn botanists and plant enthusiasts to the tepuis since their scientific discovery. Though reaching their remote habitats remains challenging, their unusual biology continues to yield insights into plant evolution and adaptation to extreme environments. Protected primarily by the remoteness of their habitat, these plants face few immediate threats. However, climate change could alter the delicate moisture balance they require, while increasing interest in tepui exploration raises concerns about potential collection for the horticultural trade. The carnivorous bromeliads represent a perfect example of how isolation drives evolutionary innovation. Plants that turn the tables on animals in a competitive environment where conventional strategies proved insufficient. Em aves que se alimentam principalmente de carniça. Seu papel ecológico é o de uma equipe de limpeza da natureza. Com uma visão excepcional, eles localizam animais mortos em vastas paisagens e, em seguida, on the dark forest floor of certain tepuis, a small amphibian moves with surprising boldness. Just 2 inches long, its brilliant golden yellow skin stands in stark contrast to the browns and greens of its surroundings. Far from being camouflaged, this frog advertises its presence, a warning that it harbors a deadly secret. This is the golden poison frog, possessing the most potent vertebrate toxin known to science. A single individual carries enough batracha toxin to kill up to 20 adult humans. This neurotoxin is so powerful it has been used by indigenous peoples for centuries to tip their blowgun darts for hunting. A few minutes contact with a live frog provides enough toxin to create lethal weapons. Unlike many toxic animals that hide to avoid confrontation, these frogs move with conspicuous confidence in broad daylight. Their aposematic coloration with the bright warning colors serves as a powerful advertisement to potential predators. Like the poison dart frogs we encountered in the Amazon, these tepui specialists don't produce their toxins internally. Instead, they sequester compounds from their diet
tratados com particularly medicamentos certain veterinários ants ou and small deliberadamente envenenados beetles para controlar predadores. found only in their Programas de reprodução specialized cativeira habitat. introduziram com sucesso condores em áreas onde eles haviam Frogs desaparecido. raised in Embora captivity ainda existam desafios, never o condor develop possui profundo toxicity. significado cultural para os povos andinos, que o veneram há milênios What como makes mensageiro the entre o golden mundo poison terrestre e o frog céu. Na particularly cosmologia fascinating tradicional, o condor representa is um mundo its superior complex em uma social trindade completada behavior. pelo puma e pela serpente. Unlike most amphibians that abandon their eggs after laying, these frogs demonstrate remarkable parental care. The male guards terrestrial egg clutches, keeping them moist by emptying his bladder over them daily, which is a critical service in an environment where eggs might otherwise desiccate. When the eggs hatch into tadpoles, the male carries them on his back, sometimes more than a dozen at once, to suitable water bodies where they'll complete metamorphosis. This transportation service ensures offspring reach appropriate habitat while reducing predation risk during their most vulnerable stage. Communication among these frogs occurs through both visual displays and vocalizations. Males establish and defend territories, advertising their presence with distinctive calls and push-up displays that highlight their bright coloration. Females select mates based on territory quality and display vigor rather than body size. Golden poison frogs are endemic to specific tepuis, with different populations showing slight variations in coloration and toxicity. Their isolated populations appear to be evolving along separate trajectories, a living demonstration of speciation and progress. Listed as vulnerable to extinction, these frogs face multiple threats despite their remote habitat. Their specialized diet requirements make them particularly sensitive to environmental changes that might affect prey availability. Climate change that alters precipitation patterns could disrupt their breeding cycle, which depends on specific moisture conditions. Most concerning is the potential for introduction of the amphibian chytrid fungus, a pathogen that has devastated frog populations worldwide. The isolated nature of tepui habitats has thus far protected these frogs, but increasing human visitation raises the risk of accidental pathogen introduction. Conservation efforts focus on strict biosecurity protocols for researchers
troca genética and the limitada. few tourists who visit these remote regions. Embora algumas populações locais The establishment of assurance colonies in carefully controlled captive environments provides insurance against potential wild population collapse. The golden poison frog exemplifies the tepui's capacity for producing extraordinary organisms. These are specialized creatures whose unique adaptations reflect millions of years of evolution in splendid isolation. Para esses ursos extraordinários reside na criação de corredores protegidos que conectem populações isoladas e na colaboração com as comunidades locais. For thousands of years, indigenous peoples of the Amazon basin viewed the tepuis with reverence, as atitudes em relação aos ursos melhoraram, considering them homes of gods and spirits. O urso de óculos ocupa nicho These evolutivo beliefs, e ecológico único. combined with the mountain's physical inaccessibility, Essencial do ponto de vista biológico e cultural. left their ecosystems largely untouched, Mais alto nos while Andes, lowland acima da linha das forests árvores, faced onde a vegetação é increasing escassa human e os pressure. ventos sopram constantemente. Grupo de elegantes Climate caminhantes change se move poses com graça perhaps deliberada the pela paisagem greatest long-term Sua lã threat. cor de canela brilha sob The a specialized intensa luz do sol. organisms of tepui summits have evolved within narrow environmental parameters. Ancestrais selvagens As alpacas temperatures domesticadas, rise elas and habitam precipitation em terras patterns altas shift, há milhões de anos, desenvolvendo these adaptações species have extraordinárias nowhere para to viverem migrate. juntas. Entre 3.000 e They 4.000 already quilômetros occupy the highest e alerta available para a mesa. A habitat. matilha mantém uma formação precisa, com grupos familiares. Yet our journey across South America has only begun. Enquanto os machos solitários formam Now we grupos travel separados west uma sentinela designada to where the geralmente very guarda spine of the elevados, continent pronta para rises soar in o a alarme geological ao marvel sinal de perigo. that has shaped everything from climate patterns to evolution Verdadeiramente itself. extraordinárias é sua adaptação física a condições extremas. Sua lã, a mais fina de qualquer animal, com apenas 12 Rising like a microns de great diâmetro, stone proporciona spine isolamento along contra South temperaturas que America's variam de noites western frias edge, a dias escaldantes. Seu sangue, rico em the hemoglobina, longest extrai continental oxigênio do ar com mountain range eficiência. on E Earth suas patas especializadas stretches minimizam o impacto over na vegetação frágil. 4,300 Agora, o rebanho miles se aproxima de um pequeno riacho, from ao Venezuela contrário da maioria dos to animais que Tierra precisam de del água Fuego. diariamente. As vicunhas desenvolveram uma eficiência notável. in E são capazes places. de extrair umidade suficiente da These vegetação mountains que soar consome more durante os than períodos em que as fontes de 22,000 água feet invernem. above sea Seu lábio level, superior fendido funciona como uma creating ferramenta de colheita de vertical precisão, worlds where selecionando conditions apenas as change partes mais dramatically protegidas das with each step que outros upward. animais de pasto não conseguem utilizar. This is the realm of thin air and intense Essa alimentação seletiva ultraviolet evita o sobrepastoreio, radiation, o que é importante em um ecossistema of freezing onde a vegetação nights cresce and burning lentamente devido às days, condições adversas. Em vez of de consumir as plantas specialized diretamente, adaptations como that acontece allow com os animais life to domésticos, as thrive vicunhas where cortam apenas as oxygen pontas, is permitindo scarce rápido crescimento. and movimento weather à can distância chama change in sentir a atenção da moments. sentinela. Puma, o The principal predador das Andes were vicunhas, thrust aproxima-se a upward favor do by vento. tectonic O chamado de alarme forces soa beginning imediatamente, around e a manada 45 executa uma estratégia million de years fuga ensaiada. ago, Grupos familiares se aglomeram enquanto correm, creating dificultando o isolated isolamento dos indivíduos ecological pelo predador. islands that drove remarkable evolutionary Suas pernas adaptations. terminadas em pés almofadados e com 2 dedos,
Species separated by seemingly small distances evolved in complete isolation from their relatives in neighboring valleys. Sacrificando a potência pela velocidade. These mountains are not merely barriers, but creators of biodiversity, A história da vicunha as their presence shapes weather patterns across the entire continent, As vicunhas só podiam generating ser habitats tosquiadas ranging e from soltas durante humid cerimônias cloud especiais. forests on eastern Sua lã era slopes reservada exclusivamente à realeza, e matar uma vicunha era punível com a to morte. bone-dry Essa proteção deserts ruiu on após a western conquista espanhola. flanks. Na década de 1960, a caça descontrolada reduziu a população Welcome de to vários the milhões Andes para apenas Mountains, 6.000 indivíduos. where life Diante da iminente exists extinção, at the as very vicunhas limits of receberam proteção biological internacional com possibility. urgência. O que se seguiu tornou-se The uma das Andes grandes can be histórias de understood sucesso as da a series conservação. of ecological Sob proteção zones rigorosa, stacked as vertically, populações se recuperaram e ultrapassam os 350 mil exemplares atuais. lower slopes host dense forests nourished by moisture-laden air from the Gerando renda para as Amazon. comunidades indígenas e mantendo populações sustentáveis. Higher up, these give way to cloud forests A cada 2 perpetually anos, as shrouded comunidades in locais mist. realizam um chacu, um cerco tradicional, onde as vicunhas são cuidadosamente arrebanhadas em currais temporários, tosquiadas e soltas Higher ilesas. still único lie animal produz open apenas grasslands 225 known as gramas de paramo lã, or o que explica puna. que essa fibra luxuosa continua sendo uma das mais caras do mundo. And finally, Esse modelo de uso sustentável above transformou as approximately vicunhas, que antes competiam por 16,400 pastagens, em feet, valiosos ativos comunitários, reduzindo the barren drasticamente a rock caça and ilegal e a ice of conversão the de habitats. alpine zone Os biólogos appears, agora consideram as vicunhas uma a espécie de realm where menor only the preocupação, most uma specialized recuperação notável da organisms beira da extinção. survive. No entanto, os desafios permanecem. As mudanças climáticas ameaçam This as pastagens de alta verticality altitude das quais creates as vicunhas extraordinary dependem, enquanto as operações de biodiversity mineração within invadem cada vez relatively mais seu small habitat. horizontal Manter a distances. conectividade entre as populações continua sendo essencial para a saúde A genética. journey of just 60 miles from base to summit A vicunha might traverse as representa não apenas many uma história de ecological sucesso de conservação, transitions as mas a um trip modelo de from gestão Mexico to sustentável da vida Canada. selvagem, que beneficia tanto as populações locais quanto Water os flowing ecossistemas. from the Prova de que, Andes com sustains proteção much e of gestão South adequadas, America's as human espécies selvagens population podem se recuperar mesmo da perda and da extinção. countless wildlife species. Atualmente, o impacto humano nos ecossistemas andinos varia drasticamente Glaciers conforme and a região high e a altitude. elevation As encostas wetlands mais baixas act enfrentam as intensa natural pressão da expansão agrícola, reservoirs, especialmente das plantações de releasing café, water que gradually frequentemente throughout the substituem a year. floresta nativa. As zonas intermediárias A sofrem as consequências de hydrological operações service of insustentáveis de incalculable extração de madeira value. e mineração, que contaminam as bacias hidrográficas Now, com metais pesados let's e meet produtos some químicos de remarkable processamento. Em creatures that altitudes have mais mastered elevadas, as life mudanças in this climáticas vertical representam a ameaça world, mais grave. As geleiras each andinas estão employing recuando ao different ritmo alarmante, strategies e a to cobertura glacial overcome do the Peru diminuiu mountain's mais de 40% challenges. desde a década de 1970. Essa A perda massive ameaça o shadow abastecimento de água, glides tanto para a across vida rugged selvagem, terrain, para os milhões de pessoas que dependem da água do degelo, with para o wings consumo, spread to their full 10-foot span. No entanto, An iniciativas inovadoras de enormous conservação black oferecem bird esperança. rides A criação rising de áreas thermal protegidas como currents o Parque with Nacional barely a Huacará, flap. no Peru, protege habitats críticos e, ao mesmo Against the tempo, apoia o backdrop turismo of sustentável. snow-capped Programas de peaks, pagamento por serviços ecossistêmicos compensam the Andean comunidades de terras condor altas pela performs manutenção an de bacias aerial hidrográficas ballet que that has abastecem played out cidades de over terras these baixas. mountains Das for alturas millions imponentes of do Pará years. Andino,
Nossa jornada agora nos leva para o leste. This is Descendo no costas, ordinary onde as florestas bird. nubladas absorvem a umidade das The masas Indian de águas condor úmidas, is among the seguindo largest flying birds on Earth, chegamos a lugar onde a história with geológica males criou weighing uma up das to paisagens mais 33 incríveis da Terra. pounds. Their size creates a paradox as they are too heavy to take off without assistance from either strong winds Mundo que abriga mais espécies do or que qualquer launching outro lugar from do nosso elevated perches. planeta. A névoa se ergue do solo, enquanto a maior Yet floresta once tropical da Terra airborne, desperta. They become masters Uma of grande efficiency, cobra marrom flui pela vastidão verde. riding thermal updrafts and Com mountain mais de winds. 6.400 quilômetros de extensão, Condors ele can treina uma soar bacia for quase do tamanho hours dos without Estados a Unidos single continentais. wing flap, Décimo de todas as espécies covering conhecidas over habitam esta 100 floresta. miles in a Mais de day 40 mil while espécies searching for food. Mais de 2. This strategy minimizes energy expenditure in an environment where calories are precious Bem-vindo à floresta and amazônica, oxygen is limited. e a maior vitrine de biodiversidade que a As Terra the já conheceu. condor descends toward a rocky outcrop, A Amazônia a abrange 9 distinctive países, mas feature seu coração becomes está no Brasil, visible. onde a floresta tropical parece The se estender male's infinitamente large, em todas as fleshy direções. comb atop his bare A head. vida prospera em camadas, desde o solo escuro da Unlike floresta their até a feathered cobertura solar relatives, iluminada acima. Cada camada abriga Condors suas próprias have comunidades, nearly seus próprios featherless heads especialistas, and necks, suas próprias lutas diárias pela sobrevivência. an adaptation Aqui chove for quase hygiene diariamente. in birds Até that feed 2,7 primarily metros por on ano, carrion. alimentando inúmeros rios e córregos que pulsam Their pela floresta ecological uma vez. role is Esses that of cursos nature's d'água cleanup são portas de crew. entrada para criaturas magníficas e mortais. With exceptional Durante eyesight, enchentes e secas, o ciclo they da água locate dead molda, que torna animals essa Amazônia across verdadeiramente vast extraordinária. landscapes, Não é apenas sua escala, mas também then sua convert complexidade. decomposing flesh into living tissue, Evoluíram ao longo de milhões which de is an essential service that reduces disease transmission among other wildlife. The bird lands with surprising grace despite its size. cada deles mestre da Powerful adaptação. feet Sua secure its position as the hooked beak designed for tearing, not killing, Sua pelagem dourada begins the salpicada de methodical rosetas negras, process of proporciona uma consuming a camuflagem dead perfeita sob a luz vicuna. difusa. Seu olhar se dirige para a frente The com condor's intensidade digestive system contains powerful acids that neutralize bacteria and toxins aproximando-se do auge aos that 4 would anos sicken de idade. most other Com quase animals. 90 quilos, ela representa o ápice dos predadores Unlike terrestres many da Amazônia. birds of prey that reproduce annually, Ao contrário da condors maioria dos invest felinos, as onças extraordinary não têm resources in each offspring. Os rios são tanto rotas de acesso Pairs quanto mate áreas for de caça life para esses and poderosos typically predadores. produce just one egg every other year. Os sentidos em alerta. Sua Both paciência parents é demais, incubate pois the conseguem egg permanecer for em volta about de 2 rochas, months, esperando o momento perfeito para atacar. then share feeding duties for the growing chick. Uma The ondulação young na água chama sua condor atenção. will remain O jacaré, dependent on um its crocodilo parents quase de seu for a tamanho, full year, desliza logo abaixo da superfície. one of the Para a longest maioria de childhood para a maioria dos periods of any predadores, bird esse réptil blindado seria perigoso before demais para ser attempting its considerado first uma presa. flights. Mas a onça pintada é diferente. Even then, it may associate with its parents for several more years before reaching sexual Ele mergulha na maturity água. at age Suas 8 or poderosas 9. mandíbulas se prendem diretamente ao crânio do jacaré, bem onde a coluna This vertebral slow encontra o cérebro. reproductive rate makes condors extremely vulnerable to population Funciona declines. caninos especializados através do osso.
When adults are lost to poisoning, hunting, or collisions with power lines, the species cannot quickly recover. Once ranging throughout the Andes from Venezuela to Tierra del Fuego, condors have disappeared from significant portions of their historic range. Fewer than 10,000 adults remain in the wild, with their status ranging from vulnerable to critically endangered depending on the region. Conservation efforts now focus on reducing deliberate and accidental poisoning, a persistent threat when condors consume carcasses of livestock that were treated with veterinary medications or deliberately poisoned to control predators. Captive breeding programs have successfully reintroduced condors to areas where they had disappeared. Though challenges remain, the condor holds profound cultural significance for Andean peoples, who have revered it for millennia as a messenger between the earthly world and the heavens. In traditional cosmology, the condor represents the upper world in a trinity completed by the puma and the snake, as they soar effortlessly through the thinnest air. Andean condors embody freedom and mastery of the vertical dimension, living symbols of these magnificent mountains and their enduring power. Azul elétrico com manchas pretas. Sinal de alerta da natureza. Este é o sapo venenoso azul, e sua beleza é anúncio. Morning mist clings to a steep forested slope high in the Andes. Esses minúsculos anfíbios contêm toxinas suficientes para matar 10 humanos adultos. Sua pele secreta batracotoxina, from the tangled vegetation, que causa paralisia imediata. a dark shape emerges. Rounded ears frame a face marked by distinctive cream-colored rings around the eyes with facial patterns as unique as human fingerprints. This is the spectacled bear, South America's only surviving bear species and the last remaining short-faced bear on Earth. A living relic whose ancestors once dominated the continent's landscape. Unlike their northern cousins, spectacled bears are primarily vegetarian, with plant matter comprising up to 95% of their diet. Powerful jaws and molars easily process tough fibrous vegetation. Front paws with long curved claws serve as precision tools for harvesting fruits, berries, and the tender hearts of bromeliads.
Though A not fêmea visita built cada for gerino pursuing regularmente, prey, depositando ovos não fertilizados these como bears alimento até que a occasionally metamorfose supplement esteja their completa. diet with small rãs mammals, enfrentam no birds, futuro and insetos. insects when Embora não opportunity estejam atualmente ameaçadas presents. de extinção, suas necessidades específicas Their de most habitat as impressive tornam feeding vulneráveis às mudanças adaptation climáticas e ao is a desmatamento. talent for Sua distribuição constructing limitada e feeding necessidades platforms in alimentares trees, específicas impedem que elas simplesmente se mudem breaking quando seu and habitat bending florestal é branches afetado. to create stable surfaces where they can rest, Talvez o mais while preocupante seja o consuming comércio ilegal fruits de animais de otherwise estimação. out of Suas reach. cores marcantes os tornam itens colecionáveis valiosos. Standing E about milhares são 5 feet contrabandeados da tall América when do Sul upright, todos os anos, apesar das proteções spectacled legais. bears are Sem uma dieta modest-sized especializada, compared os to sapos em cativeiro grizzlies perdem sua toxicidade, or mas polar raramente se reproduzem com bears. sucesso. O sapo venenoso Yet in nos the lembra que na Andean Amazônia, até as ecosystem, menores criaturas podem ser They extraordinárias. function as engineers, creating clearings and Nascer do trails sol that em um meandro benefit nas countless profundezas da other floresta species. A água parada reflete as árvores ao redor, até a superfície explodir em Seeds uma profusão de passing through respingos, their digestive roncos e systems gritos agudos que germinate ecoam pela more água. Uma família successfully, de ariranhas, a maior do mundo, anuncia sua presença making com them sua exuberância important característica, dispersers of many medindo até plant 1,8 metros species. de comprimento e pesando mais de 32 quilos. Esses mamíferos sociais estão entre os Now habitantes the mais bear barulhentos e approaches a visíveis da Amazônia. stream, Este grupo familiar powerful é composto por muscles casal visible reprodutor beneath dominante the e seus shaggy filhotes black dos últimos coat. 2 anos, totalizando 8 lontras. Though not specialized swimmers like brown bears of the north, enquanto as distintas they manchas readily brancas da enter garganta water to servem como cool etiquetas off de or identificação to únicas harvest que permitem aquatic aos pesquisadores plants. e às próprias lontras Their reconhecerem os remarkable indivíduos. climbing abilities allow them to scale trees with Ao surprising contrário de seus speed, parentes mais reticentes ao redor do mundo, despite as weighing ariranhas up to gigantes da Amazônia são 340 ativas durante o pounds. dia. Sua complexa Unlike estrutura many social gira em bears, torno de laços familiares, spectacled reforçados bears pelo do not contato físico hibernate. constante, vocalizações e caça The cooperativa. relatively stable a família se climate of move the com um tropical propósito repentino. Andes Eles formam uma eliminates formação the de caça. need for Trabalham em águas extended rasas winter como uma equipe dormancy. coordenada, conduzindo os peixes para espaços apertados. Instead, Seus bigodes sensíveis they remain detectam um menor active movimento em year-round, águas Seus poderosos though pés they may palmados become lhes conferem less uma mobile velocidade during explosiva, periods da qual of poucos reduced peixes food conseguem escapar. availability. Pirarucu gigante, dos maiores peixes de Female água doce bears do mundo, give birth está. to 1 or 2 Com mais de cubs 2 in metros de secluded comprimento, esse dens, antigo peixe voador seria grande demais para often ser located capturado in por caves or mas é por hollow isso que as trees. ariranhas vivem em grupos. Cubs remain with their 3 mother adultos for up convergem de to a ângulos year, diferentes, revezando-se para exaurir o learning enorme critical peixe. survival Quando o skills pirarucu emerge before à superfície striking para out respirar, on their uma own. necessidade de seu sistema respiratório primitivo. As This lontras fazem seu extended ataque final, dependency period arrastando suas makes presas para uma population plataforma de alimentação recovery de vegetação slow when pisoteada adult na praia. females are A lost. família se alimenta em comunidade, com uma hierarquia clara determinando quem come Historically ranging A from fêmea dominante western ocupa a posição Venezuela to privilegiada, northern primeiro, enquanto os filhotes Argentina, aguardam sua vez. spectacled bear Todos receberão sua populations parte, have e essa declined abordagem cooperativa dramatically. à caça garante a sobrevivência de toda a unidade familiar. Today, Cada família de lontras mantém fewer um than território que se estende por 10,000 vários remain, quilômetros ao longo da margem de um rio ou lago, fragmented into marcado por montes isolated de odores característicos populations que with servem como limited sinais genetic olfativos de entrada exchange. proibida. Elas constroem várias The tocas com entradas IUCN lists subaquáticas them ao as longo das vulnerable, margens de seu território, though movendo-se some entre local elas regularmente. populations qualify as endangered.
As ariranhas já The ocuparam bear's grande parte da primary bacia threat amazônica e is além, mas habitat sofreram loss declínios as cloud drásticos. forests are cleared Caçadas for extensivamente por sua pele agriculture, até a década de timber, 1970, and mining. suas populações nunca se recuperaram totalmente. Human-bear Hoje, a conflicts destruição do occur habitat e a where poluição da remaining água forest representam as fragments maiores border ameaças. O farmland, mercúrio da mineração ilegal de ouro leading é to particularmente retaliatory devastador, killings pois when contamina bears os peixes damage dos quais esses crops. predadores dependem e se acumula em seus tecidos. Though Onde as operações protected de by mineração law transformaram throughout their margens de rios em range, paisagens lunares, as lontras desapareceram enforcement in completamente. remote mountain regions remains challenging. Com menos de 5.000 exemplares restantes na Hope natureza, for these o futuro desses remarkable animais bears carismáticos está em jogo. lies in Áreas creating protegidas, onde a protected caça e a corridors mineração that são connect proibidas, isolated oferecem a melhor esperança para populations. sua sobrevivência. O And cotidiano in desses working animais with local extraordinários revela uma communities to verdade crucial develop sobre a bear Amazônia. compatible Aqui, agricultural água e terra não são practices, reinos separados, mas sim interligados. where que acontece em ecotourism mim provides afeta economic inevitavelmente o outro. incentives for Uma lição que nós, conservation. humanos, estamos apenas começando a entender. Attitudes toward bears have improved A floresta amazônica existe há significantly. pelo menos 55 milhões de anos. As the tornando-se o only ecossistema bear de maior species in biodiversidade da South Terra. No America, entanto, apenas the nos últimos 50 spectacled anos, bear a humanidade occupies a destruiu quase unique 20% de sua evolutionary superfície total, and uma área ecological maior que a niche. O principal motor Their continua sendo a continued expansão presence agrícola, in the Andean especialmente a cloud pecuária e a produção de forests soja. is both biologically essential Madeireiros and extraem culturally madeira valiosa, a significant. vegetação remanescente é queimada para limpar a terra e pastagens ou plantações substituem Higher a floresta still primária. in the Andes, above the tree line where vegetation grows As sparse comunidades and indígenas winds que blow protegem essas constant. florestas há milênios estão conquistando o A reconhecimento group de of seus direitos elegant territoriais. camelids O destino moves da with Amazônia e das deliberate criaturas grace extraordinárias across the que dela open dependem landscape. depende das decisões tomadas hoje. O que está claro é que ao proteger esta floresta, não estamos apenas protegendo a vida selvagem. Their mas fine também a cinnamon-colored estabilidade wool climática da qual glows toda a in vida the depende. intense high-altitude sunlight. À medida que o caudaloso rio Amazonas These are continua sua jornada para o vicuñas, leste, ele the finalmente encontra o smallest and Oceano most Atlântico, delicate of depositando South sedimentos que America's viajaram camelid milhares de quilômetros species. desde a Cordilheira dos Andes. Mas agora nossa Wild jornada nos leva ancestors para o of sul, para uma domesticated extraordinária área úmida, alpacas, onde água e terra coexistem they have perfeitamente, inhabited these harsh highlands for millions of years, estendendo-se por partes do Brasil, developing Paraguai, remarkable uma vasta área adaptations for ultrasazonal life vibra ao at ritmo das elevations enchentes anuais. between Durante os meses 10,000 and chuvosos, até 16,000 80% feet. dessa vasta planície fica submersa. À medida que as Moving águas with the recuam, watchful mosaico de alertness of canais prey e ilhas animals, emerge, criando dos the herd ecossistemas mais maintains ricos em vida precise selvagem do formation, with family planeta. groups É o Pantanal, consisting a of maior a área dominant tropical male do planeta. Ao contrário da densa cobertura vegetal with amazônica, several que muitas females vezes and oscurece their sua young, aqui os animais se reúnem while em concentrações bachelor espetaculares males em torno de fontes de form água, separate diminuem groups durante at the a estação. periphery. Ciclo natural de abundância A e designated escassez, sentinel inundações e secas. often stands guard on high ground, Os animais desenvolveram estratégias extraordinárias ready para to prosperar sound nesta a paisagem whistle-like em constante alarm mudança, at the first onde sign a of adaptação não é danger. apenas vantajosa, mas essencial para agir a What sobrevivência. makes vicuñas truly remarkable Aqui, is os their limites entre physical água e terra se confundem. adaptation to Peixes extreme nadam por florestas conditions. alagadas. Pássaros nidificam em árvores, Their mas se wool, alimentam na água. which is the finest of any animal at just 12 microns in Bem-vindo ao diameter, Pantanal.
onde a maior concentração provides de vida insulation selvagem da América do Sul against se reúne em uma temperatures that exibição fluctuate espetacular from da freezing resiliência da nights to scorching days. O Pantanal opera em Blood ciclo with anual high previsível. hemoglobin De content novembro a março, efficiently as chuvas de verão extracts transformam a oxygen paisagem. from thin air, Os rios transbordam e a água pode atingir and 3 metros ou specialized mais na planície de footpads inundação. minimize Muitos animais impact on terrestres se fragile refugiam em ilhas vegetation. isoladas em terrenos mais altos. Então, de abril a outubro, Now the herd chega a estação approaches a seca. small O stream. nível da água cai, concentrando os peixes Unlike em poças most cada vez animals that menores. require Isso daily desencadeia water, dos maiores espetáculos da vicunas natureza. have Enormes evolved concentrações de remarkable predadores, efficiency atacando presas repentinamente vulneráveis. and are able to extract sufficient moisture from the vegetation they consume during periods Mas sim, when water o motor sources essencial que freeze. impulsiona o ecossistema. As inundações Their depositam split sedimentos upper ricos lip em nutrientes na functions planície, as a o que precision estimula o harvesting crescimento de uma vegetação tool, exuberante quando as águas recuam. selecting only the As most fases alternadas de nutritious seca e parts chuva of the tough criam uma grasses variedade de that habitats other que grazers abrigam uma cannot extraordinária utilize. diversidade de espécies. Vamos conhecer alguns dos habitantes This mais selective extraordinários feeding desta zona prevents úmida de Nilo, overgrazing, cada adaptado de forma única para which is prosperar em um mundo important definido in an por recursos ecosystem where vegetation grows slowly due to harsh O sol da manhã conditions. ilumina uma cena pré-histórica. Rather than consuming plants to the ground like domestic livestock, Está encolhendo. Suas vicunas costas blindadas clip rompem just a the superfície da tops, água. allowing Suas caudas rapid estriadas se movem para regrowth. frente e para trás com força. E suas mandíbulas Movement in poderosas, the repletas de distance dentes catches the aguardam com sentinel's paciência attention. ancestral. Esses são os jacarés, A os puma, crocodilos mais abundantes do mundo. which is the vicuna's primary predator, approaches from downwind. À primeira vista, esses répteis podem The parecer alarm idênticos, call mas sounds uma análise mais immediately, atenta revela uma hierarquia social and the intensa. herd Os executes a maiores machos, practiced alguns escape medindo mais de 3 strategy. metros de comprimento, ocupam posições Family privilegiadas na groups costa. cluster tightly Indivíduos menores together são while forçados a running, buscar locais menos desejáveis, making ou it permanecer difficult for the submersos. predator to isolate individuals. Durante a estação chuvosa, os jacarés Their se dispersam slender amplamente pela legs, paisagem alagada. ending in padded Mas, à medida que as two-toed águas feet, recuam, eles se propel reúnem aos them milhares across em torno de rocky corpos d'água terrain at permanentes. speeds approaching Essa 30 concentração miles cumpre uma per função hour. ecológica crucial. Seu frenesi alimentar Evolution impede que os has peixes se favored tornem lighter abundantes bodies nesses and espaços longer limitados. legs in this species, Agora, com a elevação das sacrificing temperaturas power for matinais, the o speed metabolismo and acelera. agility needed to O jacaré escape avança com predators velocidade in explosiva, open terrain. fechando as mandíbulas sobre um peixe-gato que se aproximou demais. The vicuna's history A precisão do ataque contains desmente both a postura tragedy aparentemente and letárgica hope. que esses répteis mantêm por horas. Ao contrário de Revered muitos predadores by the que precisam Inca, perseguir suas presas, os who jacarés considered empregam them uma estratégia de sacred, emboscada com eficiência energética. vicunas could only be captured, shorn, and released Uma during adaptação special essencial para o ceremonies. predador, cujas fontes de alimento variam drasticamente. Their wool com as was estações reserved exclusively for royalty, Durante a with época de killing a reprodução, os vicuna jacarés machos punishable emitem by vibrações death. infrassônicas profundas que ressoam visivelmente na This superfície da água. protection Essas collapsed exibições following the estabelecem seu Spanish domínio e atraem as conquest. fêmeas. Após o acasalamento, as fêmeas By the constroem ninhos em 1960s, forma de montículo com vegetação. unregulated hunting had reduced the population Quando os from ovos several eclodem, após cerca million de 70 dias, as to temíveis just mandíbulas da fêmea, 6,000 capazes de esmagar individuals. cascos de tartaruga e ossos de mamíferos, tornam-se Facing instrumentos de imminent delicada precisão. extinction,
Ela quebra os ovos cuidadosamente Vicuñas para libertar os received filhotes que urgent resistem e, international carrega os protection. filhotes de 20 centímetros de comprimento. What followed became one of conservation's Ela great permanece por perto, success respondendo aos stories. chamados de socorro dos filhotes. Under strict Esse cuidado protection, parental melhora significativamente as populations taxas de rebounded to sobrevivência over em um ambiente repleto de predadores 350,000 ávidos por today. consumir os filhotes vulneráveis. Innovative management programs now allow controlled harvesting of wool from live Milhões foram animals, mortos entre as décadas de 1900 providing e income to 1980. indigenous Desde que communities receberam proteção, sua while população se maintaining recuperou sustainable notavelmente, chegando a populations. aproximadamente 10 milhões de indivíduos. Uma Once rara every história de 2 sucesso de years, conservação entre os crocodilos. local communities conduct a chaku, which is a traditional roundup where vicuñas are carefully herded into temporary corrals, shorn, and released unharmed. A single animal produces just 8 ounces of wool, explaining why this luxurious fiber remains one of the most expensive in the world. This sustainable use model has transformed vicuñas from competitors for grazing land into valuable community assets, dramatically reducing poaching and habitat conversion. Biologists now consider vicuñas a species of least concern, a remarkable recovery from the brink of extinction. Esta imponente ave preta e branca Yet domina a challenges Seu remain. enorme bico pontudo, ligeiramente curvado para cima, é tão característico quanto sua cabeça. Climate change threatens the high altitude grasslands vicuñas depend A upon, ave que voa mais alto na América do Sul e símbolo while mining operations increasingly encroach on their habitat. Em águas com água até os joelhos, seus olhos vermelhos Maintaining connectivity between populations remains essential for genetic health. Paciência e precisão. É uma abordagem especializada, aprimorada The ao longo de vicuña milhões de anos. represents not just a conservation O jabiru success, congela e ataca com uma velocidade impressionante. but a Seu enorme model bico for mergulha sob a sustainable superfície e wildlife emerge como peixe se management contorcendo that embalado na benefits ponta. both local Com um people aceno and hábil, a cegonha reposiciona ecosystems. sua presa e a engole inteira. A proof that with proper protection and Os management, tuiuius são animais oportunistas cuja dieta varia de acordo wild com as estações species do ano. can recover even Durante from as the cheias, brink of concentram-se em extinction. peixes, sapos e invertebrados aquáticos. Quando as águas recuam, Today, procuram peixes encalhados em human poças impact isoladas. on Andean Nos meses mais secos, ecosystems consomem varies cobras, dramatically pequenos by mamíferos region e até and ovos de ninhos de elevation. jacaré. Essa flexibilidade alimentar é crucial para a sobrevivência nas condições flutuantes Lower do Pantanal. slopes face Ao contrário intense dos pressure especialistas que from dependem de fontes agricultural alimentares expansion, Os jaburus podem aproveitar qualquer particularly recurso coffee disponível à medida que a plantations qualidade that se transforma na often planície de replace inundação native da safra forest. árida e vice-versa. Middle elevations suffer alto de from uma árvore unsustainable longe de logging predadores and terrestres, mining Um casal de operations jabirus guarda seu ninho. that Uma enorme plataforma contaminate de galhos watersheds que pode with medir quase heavy 2 metros metals de and largura processing e pesar centenas de chemicals. quilos. O mesmo ninho pode ser usado por décadas. At higher crescendo a cada elevations, ano, climate à medida que change o casal poses adiciona the novo most material. severe Ambos threat. os pais compartilham a incubação da Andean ninhada, glaciers are geralmente retreating contém de at 2 a 4 alarming ovos. rates, and Quando os filhotes Peru's nascem, glacial eles são coverage has indefesos e diminished completamente by more dependentes than dos pais, que se 40% revezam since para the trazer o alimento regurgitado de 1970s. volta ao ninho.
This loss Por threatens cerca de water 4 meses, supplies os for pais both cuidam dos filhotes em wildlife desenvolvimento, até que se tornem and filhotes. the millions of people Mesmo assim, os dependent filhotes on de jabuti glacial permanecem meltwater dependentes dos adultos, for que lhes drinking ensinam técnicas sofisticadas de irrigation. caça antes que alcancem a independência total. Yet innovative O ciclo conservation reprodutivo anual efforts coincide precisamente com a estação offer seca, hope. quando as presas se concentram em The corpos creation d'água of cada vez menores. protected areas Isso like garante a máxima Peru's disponibilidade de Huascarán alimento, National quando a demanda Park energética para a safeguards criação critical dos habitat filhotes é while maior. supporting As populações de sustainable Tuiuiu tourism. sofreram severos declínios no século XX devido à dessecação de áreas Payment úmidas for e a caça. ecosystem services Hoje, com programs aproximadamente 5.000 compensate indivíduos Highland restantes, communities são for considerados maintaining dependentes da watersheds O that Pantanal supply representa seu water último to reduto, lowland abrigando a maior cities. população reprodutiva em sua área de distribuição. From the towering heights of the Os esforços de Andean conservação estão Paramo, agora focados na proteção das enormes our árvores journey que essas now aves takes necessitam us para nidificar, eastward e na down manutenção do ciclo slopes, natural de inundações que aumenta sua disponibilidade where de alimento. cloud forests Agricultores e catch pecuaristas da moisture região from estão cada vez mais Amazonian air reconhecendo essas masses, magníficas aves como aliadas naturais no controle de following populações rivers e that pragas will agrícolas. eventually join O the jabu Great exemplifica o Amazon. caráter único do Pantanal. Uma criatura We perfeitamente arrive at a adaptada para place where explorar a geological fronteira mutável history interna has e água, created capaz one de of viajar Earth's grandes most distâncias, unusual mas intimamente landscapes. ligado a essa área úmida notável para sua sobrevivência. Dawn breaks over the Amazon. Um ronco característico ecoa pelo leito tranquilo de um rio. Momentos depois, a First superfície da light água se rompe filters e through cabeças layers marrons of e elegantes canopy, emergem em rápida sucessão. illuminating a Olhos world curiosos that examinam a houses costa, more seus bigodes species sensíveis than detectando anywhere o enorme else on our As planet. lontras gigantes retornaram aos seus locais de caça favoritos, e um grupo familiar de 8 indivíduos está se movendo com propósitos Mist coordenados rises em seu from the território forest aquático. floors, the greatest Encontramos esses rainforest on mamíferos Earth extraordinários no Amazon, awakens. mas em nenhum lugar eles atingem densidades tão altas quanto no Pantanal. Aqui, A river concentração like a sazonal great de peixes brown durante os serpent meses de carves seca through the cria green condições ideais de caça para expanse. esses predadores especializados. The Amazon, Cada membro da família over ostenta um padrão 4,000 único de miles garganta branca, long, draining a uma espécie de basin etiqueta nearly the natural size que of ajuda the a te manter os continental laços sociais United dentro do States. Eles são altamente vocais e se comunicam 1/10 constantemente of por all meio de um known repertório complexo de species sons, que varia de call chamados this suaves forest de contato a home. gritos de alarme que podem ser ouvidos a centenas de metros de distância. Agora, a família se dispersa em formação de caça, criando uma rede Over viva que oferece aos peixes 40,000 poucas plant rotas de fuga. species. Um grande bagre se esconde sob galhos submersos. More than 2.5 million insect Apesar species. das placas blindadas e dos espinhos defensivos afiados do Thousands peixe, of a birds, coordenação das lontras se mostra mammals, avassaladora. Caçadores reptiles bem-sucedidos carregam and suas presas para amphibians. uma área de piquenique designada. Many Uma área still desmatada welcome na praia to onde a the família se Amazon reúne regularmente para rainforest. consumir presas maiores. Mãos The surpreendentemente lungs of our delicadas, planet com and the dedos greatest parcialmente showcase of manipulam os peixes biodiversity enquanto as Earth lontras has sentam-se ever known. eretas, em uma postura quase humana, comendo. The Amazon stretches across 9 countries, As ariranhas são meticulosas com but seus its territórios, heart lies que no in Pantanal Brazil. normalmente abrangem cerca de 30 quilômetros quadrados de cursos d'água. Elas marcam os limites Where the com forest montes de seems to odor extend característicos forever e in defendem all vigorosamente directions. essas áreas das famílias vizinhas. Durante os Here confrontos, life grupos exists in inteiros se envolvem em layers. demonstrações espetaculares de nado sincronizado, vocalizações e posturas físicas. From the dark forest floor to the sunlit canopy far ao above. longo das margens de seu território. Essas tocas apresentam grandes câmaras Each acima da água, layer onde as hosts lontras its own dormem, e as fêmeas communities. dão à luz ninhadas
temporadas de 1 a 5 filhotes. its own Toda a família specialists, participa da criação dos filhotes, com os irmãos mais its velhos, own daily oferecendo struggles iniciativa for ao palácio, survival. enquanto os pais caçam. Rain falls here Durante a almost estação chuvosa daily no up to Pantanal, 9 as feet montras each precisam se year, expandir feeding ainda mais, countless à medida que os rivers peixes and se dispersam streams pela that paisagem pulse alagada. through the A estação forest like seca facilita a veins. caça, mas aumenta a competição, pois os predadores se concentram These nos corpos d'água waterways distantes. are highways Esse for ciclo anual creatures força as both famílias de Londres magnificent a ajustar and continuamente deadly. suas estratégias às mudanças nas condições. As ariranhas, outrora encontradas nos principais sistemas Through fluviais da América flood do and Sul, drought, the desapareceram de cycle grande of parte de sua water área de shapes distribuição everything. O Pantanal é agora seu principal What reduto. makes the Embora mesmo lá Amazon enfrente truly ameaças extraordinary crescentes. isn't just its scale, but its complexity. A contaminação por mercúrio, The proveniente das relationships operações de mineração de between ouro, plants a and mutante, animals representam here have perigo evolved particular, over visto millions que of esses years, predadores acumulam toxinas de peixes contaminados, creating degradação do habitat dependencies devido ao so escoamento intricate that as the barragens loss que of interrompem one os fluxos species naturais de can água affect e aos countless conflitos ocasionais com os others. pescadores complicam ainda mais os esforços de Now conservação. let's meet some of the most remarkable inhabitants of this green labyrinth, exemplares restantes em todo o mundo. each a master of adaptation in Depende their da own proteção dos way. complexos sistemas de zonas úmidas de que necessitam. Sua complexa estrutura social e suas necessidades específicas de habitat as tornam particularmente vulneráveis às mudanças ambientais. A muscular form moves Durante séculos, silently as through inundações the sazonais do undergrowth. Pantanal prejudicaram o desenvolvimento humano intensivo. Golden coat A pecuária dappled with tradicional, black praticada há mais de rosettes 200 provides anos em perfect pastagens naturais camouflage durante os in the períodos de dappled seca, light. alcançou uma coexistência relativamente Eyes estável com a focus vida forward selvagem. with De fato, unwavering muitas fazendas, intensity. inadvertidamente, protegeram o The habitat, largest cat impedindo a in the conversão para a Americas agricultura is on the intensiva. hunt. Esse equilíbrio está agora ameaçado. Em 2020, This is a incêndios female florestais catastróficos jaguar, queimaram aproximadamente 30% approaching do her Pantanal, prime at desastre 4 sem years precedentes, old. ligado tanto às mudanças climáticas At quanto às nearly mudanças nas práticas de 200 manejo da terra. pounds, she Áreas que represents historicamente the queimavam a cada apex of poucas décadas Amazonian foram land consumidas por incêndios de predators. intensidade incomum, devastando populações de animais Nothing here selvagens. dares challenge her reign. O Unlike futuro most do Pantanal depende cats, da pressão do desenvolvimento jaguars e do crescente don't reconhecimento fear de seu valor water. ecológico insubstituível. Como uma das In maiores fact, reservas de they biodiversidade embrace da it. Terra e um importante sumidouro de carbono, sua proteção Rivers are representa uma highways prioridade and não apenas hunting regional, grounds for mas these global. powerful Das vastas swimmers. áreas úmidas do Pantanal, nossa jornada agora nos leva para o oeste, She e para pauses cima, at até the o topo do water's continente, edge, onde a vida se adaptou a um dos ambientes every mais sense desafiadores da alert. Terra. Her patience is legendary as she can Sul, remain onde o continente motionless se for estreita abruptamente hours, até o fim, encontra-se uma terra moldada pelo waiting vento, for the perfect gelo e moment to isolamento. strike. Vastas estepes se estendem por A horizontes ripple in distantes. the water catches Picos de her montanhas attention. escarpadas perfuram as nuvens persistentes. Geleiras, remanescentes A de caiman, eras glaciais A passadas, crocodilian nearly her own size slides just beneath the surface. uma região de 400 milhas quadradas For most compartilhada pela predators, Argentina e pelo Chile, que representa This uma das armored últimas reptile limitações would be too dangerous to Aqui, consider a as vida prospera de prey, acordo com as regras da natureza. but the Os jaguar ventos is podem different. ultrapassar 160 km por hora. She calculates varrendo a paisagem, distance, moldando tanto o terreno quanto as timing, criaturas que o habitam. As angles temperaturas of oscilam approach. drasticamente, às vezes chegando a 30 Then, graus em um único dia. A in an precipitação varia de explosive condições burst of desérticas no power, leste a algumas das florestas mais she ricas do launches oeste. into the water.
powerful jaws Esse ambiente clamped hostil deu directly origem a onto the adaptações caiman's skull, extraordinárias entre as plantas e os animais que vivem aqui. precisely Estratégias where the especializadas spine para meets the sobreviver em brain. condições que esmagariam formas de vida menos resilientes. The bite force, Bem-vindo which à is the Patagônia, strongest onde a of any sobrevivência cat exige não apenas relative força, to mas size, também engenhosidade, onde a vida drives persiste contra specialized probabilidades canine aparentemente teeth impossíveis. through bone. A The beleza agreste da jaguar's Patagônia hunting é resultado de technique uma história is geológica unique complexa. among A cats. colisão de placas tectônicas impulsionou os Rather Andes ao than the longo da throat borda bite ocidental, favored by enquanto períodos lions, glaciais repetidamente cobriram grande parte da região com gelo. or the suffocating grip used by leopards. Elas esculpiam a paisagem, criando as características deslumbrantes que vemos hoje. O clima da região Jaguars é definido have por sua evolved posição a na trajetória direct dos kill ventos method, predominantes de oeste, que circundam as a altas skull latitudes do piercing hemisfério sul. bite that Esses ventos dispatches acumulam prey umidade sobre o Oceano instantly. Pacífico. Depositam-na como chuva e neve nos Andes ocidentais. Now, Em seguida, dragging her prossegue para o massive leste com prey ar from the seco, water, criando uma sombra de chuva que deixa grande parte she'll da carry it Patagônia into the em condições protection of semiáridas. dense vegetation to feed without Este gradiente competition. ambiental acentuado das florestas A tropicais successful temperadas do hunt oeste means às she estepes won't need to kill varridas pelo again vento do for leste, several cria days. habitats distintos que sustentam comunidades especializadas de plantas e animais. Jaguars live Vamos solitary conhecer 3 lives, habitantes extraordinários deste reino austral. with females occupying territories of roughly 25 square miles. They Ao mark longo da their costa boundaries atlântica da with Patagônia, scrapes, viajante peculiar faz sua urine, jornada and diária. feces Embora sua plumagem semelhante à de um that smoke warn sugira a other elegância jaguars formal, to keep seus their movimentos em terra são distance. decididamente desajeitados. Um andar gingado pontuado por quedas ocasionais Only nas during encostas brief arenosas. mating Este periods é o do pinguim de these Magalhães, solitary uma ave hunters notável que tolerate conecta dois mundos company. voando debaixo d'água com a graça de uma flecha. What enquanto makes parecem jaguars comicamente truly deslocado em terra. remarkable Com aproximadamente 60 is their centímetros de altura e adaptability. pesando até 7 quilos. Esses pinguins de médio They porte hunt more habitam than as águas frias 85 e as different costas próximas ao species, extremo sul da América do Sul. Ao contrário de seus from primos tiny antárticos, que agoutis enfrentam as to condições mais massive diversas do tapirs, continente, os pinguins de Magalhães representam uma from adaptação mais fish temperada to da família dos monkeys, pinguins. from Torna river essas aves turtles to extraordinárias é seu deer. estilo de vida anfíbio. Em terra, parecem This vulneráveis e flexibility desajeitadas. allows them to survive where more specialized predators might fail. Aerodinâmicos pela evolução, cortam as ondas com resistência Yet even these Suas asas, magnificent inúteis para o cats voo face aéreo, mounting transformam-se em threats. poderosas nadadeiras que as impulsionam a profundidades Habitat superiores a loss 45 has metros. eliminated jaguars from quando over se lança água para sua 40% pescaria of their diária, o historic desconforto range. desaparece instantaneamente. Mergulhando como Poaching uma unidade continues coordenada, eles despite perseguem legal cardumes de pequenos protections. peixes com uma agilidade impressionante. Sua coloração preta e branca serve And como as human camuflagem settlements perfeita. expand Suas costas deeper into escuras the se misturam às Amazon, profundezas do oceano quando vistas de cima. conflicts Enquanto suas barrigas become brancas inevitable. desaparecem contra as águas superficiais cintilantes. quando Conservation efforts now focus on creating protected corridors that Essas allow viagens de caça podem jaguars se to estender move por até between 48 isolated quilômetros da forest costa e durar o fragments. dia todo, com as aves consumindo até 1 quilo de peixe Their e lula future por dia, depends on durante os our períodos de willingness pico de to alimentação. share the Esse landscape with suprimento these abundante de alimento magnificent permite que acumulem as predators. reservas de gordura necessárias para sobreviver aos jejuns periódicos, durante a reprodução e a muda. Os pinguins de Magalhães In são stark monogâmicos. contrast Os pares to the costumam se powerful reunir na mesma toca, jaguar, ano após ano.
Após passarem One of meses the separados no Amazon's mar, most o deadly reconhecimento predators ocorre por meio de vocalizações distintas could fit e o chamado comfortably de on a cada human pinguim é único, fingertip. permitindo que os pares se encontrem em In a colônias que podem shaft chegar a of centenas de sunlight, milhares. Em vez de nidificar em a terreno brilliant aberto como muitas splash of espécies da color Antártida, stands os out pinguins de against the Magalhães brown escavavam forest tocas de até floor. 4,5 metros de profundidade em solo macio, Electric blue ou with usam black fendas naturais spots, em áreas rochosas. nature's warning Esses abrigos flag. protegem ovos e filhotes, tanto dos elementos quanto This de is the predadores blue aéreos, como poison escuas dart e frog. gaivotas. And its beauty is a deliberate advertisement. Ambos os pais compartilham as tarefas de Touch incubação me durante o at período your de peril. desenvolvimento de 40 dias, At revezando-se just enquanto under o parceiro 2 se inches alimenta no mar. long, Após a eclosão, these os tiny filhotes permanecem na amphibians toca por contain cerca de enough mês, toxin to antes de kill emergirem para 10 formar adult jardins de humans. infância. Grupos de jovens Their pinguins skin que se protegem secretes enquanto os pais fazem viagens de batrachotoxin, busca de alimento cada vez mais a longas. poison so Entre potent aproximadamente it causes 60 e immediate 70 paralysis, Os pinguins jovens followed by desenvolvem sua cardiac plumagem juvenil arrest. à prova d'água e se aventuram no oceano. Indigenous Eles só retornam às peoples have suas colônias de harvested this reprodução toxin quando for atingem a maturidade centuries, sexual, aos 4 ou 5 anos de using it to idade. tip Os their pinguins de Magalhães blowgun darts enfrentam for uma variedade de hunting, ameaças, tanto naturais quanto hence the causadas pelo frog's homem. common Em name. terra, predadores introduzidos, como gatos e ratos, atacam ovos e Unlike many filhotes em algumas áreas de rainforest reprodução. creatures that No hide mar, their presence, enfrentam a concorrência da pesca comercial. poison Tem como dart alvo as mesmas frogs espécies de announce peixes, themselves das quais os pinguins boldly. dependem. Their bright colors ranging Talvez from o mais preocupante cobalt sejam os blue vazamentos de to óleo em seu habitat sunshine costeiro. yellow to Ao contrário de strawberry muitas aves que red morrem serve as a imediatamente devido à warning to exposição ao óleo, potential Os pinguins predators. geralmente sobrevivem ao contato inicial, This mas sofrem uma morte strategy, lenta por hipotermia. known À as medida que o óleo deteriora as aposematism, propriedades isolantes is de suas nature's penas, ou equivalent por of a envenenamento danger ao tentarem se sign. limpar. Os esforços de conservação What's concentram-se na remarkable proteção is das that colônias these de reprodução, frogs aren't no born estabelecimento toxic. de áreas marinhas protegidas que resguardem Their áreas críticas de poison alimentação comes from their e no aprimoramento diet. da capacidade de resposta a derramamentos de óleo. Particularly Com um certain manejo species of cuidadoso, as ants and populações parecem small estáveis na beetles maioria das regiões, embora o that impacto das contain mudanças chemical climáticas na disponibilidade de precursors the presas frogs continue then sendo uma modify preocupação. and concentrate in their skin glands. O pinguim de Magalhães Frogs exemplifica uma raised in adaptação bem-sucedida captivity às never condições develop exigentes da toxicity, Patagônia. Uma ave que se sente igualmente confortável despite their em dois deadly ambientes dramaticamente defenses. diferentes e domina ambos por meio de adaptações Poison especializadas, dart frogs desenvolvidas ao are longo de attentive milhões de anos de parents. evolução. This male guards a clutch of Pelas eggs planícies hidden ventosas da beneath a Patagônia, leaf. uma manada de elegantes camelídeos When they se move com hatch, vigilância especializada. He'll carry Sua the pelagem marrom dourado tadpoles se on his mistura back, perfeitamente com as gramíneas amareladas, one que se by estendem até o one, horizonte. Seus pescoços to longos, small water coroados por pools orelhas formed in atentas the e olhos cups of grandes, bromeliad vigiam plants constantemente o high in perigo. the trees. são guanacos, parentes selvagens Each das lhamas tadpole domésticas, is e placed são in entre its os grandes own herbívoros tiny mais bem pool, adaptados das regiões do sul da América a do Sul, strategy com that aproximadamente 1,5 eliminates metros de competition altura, e pesando between até 136 siblings, quilos. Os guanacos but possuem uma creates graciosidade another que contrasta com challenge. seu tamanho. Seus pés Food almofadados se scarcity. movem silenciosamente por terrenos rochosos, The enquanto seu solution? eficiente sistema digestivo extrai The a maior female parte dos visits nutrientes da each vegetação esparsa. tadpole regularly, O que depositing torna os guanacos unfertilized verdadeiramente eggs as extraordinários é sua food capacidade de prosperar em um dos until ambientes mais exigentes da metamorphosis Terra. is O complete. clima rigoroso da Patagônia apresenta múltiplos desafios. These incluindo frogs invernos face rigorosos, an uncertain future. ventos implacáveis e chuvas Although imprevisíveis. not currently No endangered, entanto,
Os guanacos têm soluções Their para cada um desses specialized desafios. habitat Sua lã requirements proporciona isolamento superior a make quase them qualquer outra vulnerable fibra to natural. climate change 25% and mais quente que a lã de deforestation. ovelha, além de ser extraordinariamente Their leve. limited range Ao contrário de and muitos specific mamíferos que trocam pneus dietary sazonalmente, needs os guanacos mantêm seu isolamento mean durante they todo o ano, cannot mas simply adaptam-se ao relocate metabolismo para when their evitar o forest superaquecimento home is durante os meses mais disturbed. quentes. A conservação de água representa Perhaps outra most adaptação notável, concerning is the illegal capazes de extrair pet umidade até trade. mesmo da vegetação mais seca. Os Their guanacos stunning conseguem colors sobreviver make longos them períodos sem prized beber, uma collections, habilidade essencial em uma paisagem and onde fontes thousands are confiáveis de smuggled água out of podem South ser America amplamente dispersas. annually, despite legal A protections. estrutura social desempenha papel crucial na Away estratégia from de their sobrevivência do guanaco. specialized A diet, manada que observamos representa captive grupo frogs familiar, lose their macho dominante com um harém toxicity, de fêmeas e seus filhotes. but O rarely macho mantém vigilância reproduce constante, successfully. frequentemente em terrenos elevados para observar os The arredores. poison Ao dart primeiro sinal de frog perigo, reminds ele us emite that chamado in de the alarme, Amazon, que faz com que a manada fuja even imediatamente. the smallest creatures can be extraordinary. Desencadeia exatamente essa resposta. O alarme do macho faz Morning com que as on an fêmeas e os oxbow filhotes lake fujam deep a in toda the velocidade, rainforest. enquanto ele se mantém firme por breve período. The still water mirrors the surrounding trees until the surface erupts in a commotion of splashing, snorting, and high-pitched screams that echo across the water. Os guanacos mantêm A sistemas family territoriais of giant complexos. Grupos otters, familiares ocupam as the melhores áreas de largest pastagem, otters in the enquanto os world, machos announces jovens formam their rebanhos presence separados e with solitários, que se characteristic movem mais exuberance, Esses grupos solitários servem como reservatórios de growing diversidade up to genética 6 e feet como long potenciais and weighing substitutos over quando os 70 machos territoriais são pounds. deslocados. Dos comportamentos These mais social característicos do mammals guanaco are among ocorre the durante Amazon's conflitos em most que machos que vocal disputam and território visible com fêmeas. residents. Em vez de combates físicos potencialmente perigosos, This family eles se envolvem em group disputas consists of a ritualizadas de dominant breeding projetando pair conteúdos and do their local offspring parcialmente from the digerido em past direção ao 2 rival. years. Essa estratégia resolve disputas, Therefore, 8 minimiza o risco de otters in ferimentos. total. Their sleek brown Sua bodies estratégia slice reprodutiva through the reflete sua water with adaptação às duas extraordinary condições da Patagônia. grace. Único filhote, chamado chulento, While nasce distinctive totalmente white desenvolvido throat após uma patches gestação serve de as 11 unique meses, name capaz de correr em tags, até 5 minutos após o allowing nascimento. researchers Esse and the desenvolvimento otters precoce é essencial themselves em to ambiente onde recognize vulnerabilidade é sinônimo de individuals. morte. As populações de guanacos, que Unlike antes their somavam more milhões em toda a secretive Silvestre da relatives Patagônia, diminuíram worldwide, drasticamente durante o século XX devido à perda de habitat. giant A caça Amazon e a competição otters com are ovelhas active introduzidas. during daylight Em seu ponto mais hours. baixo, restavam menos de 600 mil indivíduos. Their complex Esforços social recentes de conservação structure levaram a uma revolves recuperação around modesta, family com bonds aproximadamente reinforced 1,2 through milhões de constant indivíduos physical restantes, contact, ainda muito abaixo dos números históricos. vocalizations, and cooperative hunting. O maior desafio da conservação reside na Now the mitigação do family conflito com moves a with criação de sudden ovelhas, que purpose. ocupa grande parte da área de distribuição Hunting nativa do guanaco. formation. Criadores They progressistas work the reconhecem cada shallows vez like a mais que populações coordinated moderadas de guanaco team, podem coexistir com herding explorações fish into sustentáveis de confined ovelhas, muitas spaces. vezes focadas em diferentes tipos de vegetação. Their Na sensitive Patagônia, a whiskers linha entre detect the sobrevivência e slightest extinção movements é in muito murky tênue, mas a water. vida persiste com graça, força e engenhosidade Powerful surpreendente. webbed Do feet pinguim que vive em provide tocas ao burst vigilante speed that guanaco, few cada fish can habitante conta uma escape. história de adaptação escrita na linguagem da resiliência. A large Este não é apenas um pirarucu, lugar de paisagens espetaculares. which is one É uma of the região world's selvagem e largest viva, freshwater onde a evolução fish, está is gravada em cada detected. pena, fibra e pegada. At over 6 feet long,
This ancient air-breathing fish would be too large for a single otter to tackle. But this is why giant otters live in groups. 3 adults converge from different angles, taking turns to exhaust the massive fish. When the Pirarucu surfaces to gulp air, a requirement of its primitive respiratory system, the otters make their final attack, dragging their prize to a feeding platform of trampled vegetation along the shore. The family feeds communally, with a clear hierarchy determining who eats first. The dominant female takes prime position, while juveniles wait their turn. Yet all will receive their share, and this cooperative approach to hunting ensures survival of the entire family unit. Each otter family maintains a territory spanning several miles of river or lake shoreline, marked with distinctive scent mounds that serve as olfactory no trespassing signs. They construct multiple dens with underwater entrances along the banks within their territory, moving between them regularly. Giant otters once ranged throughout most of the Amazon basin and beyond, but they've suffered dramatic declines. Hunted extensively for their pelts until the 1970s, populations have never fully recovered. Today, habitat destruction and water pollution pose the greatest threats. Mercury from illegal gold mining operations is particularly devastating.